Bases do método epidemiológico. A epidemiologia define-se fundamentalmente como a ciência dedicada ao estudo da distribuição e dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde em populações específicas, voltando-se também para a aplicação desses conhecimentos no controle de problemas sanitários. Diferentemente da clínica, cujo foco reside no indivíduo e na patogênese biológica, a epidemiologia privilegia o contexto populacional e social. Segundo Almeida Filho e Barreto, 2011, a lógica epidemiológica opera essencialmente através da comparação. Para compreender a etiologia das doenças, torna-se imprescindível confrontar grupos de doentes com não doentes, ou grupos expostos a determinados riscos com aqueles não expostos. O raciocínio causal na epidemiologia supera o senso comum mediante um rigor metodológico que articula indução e dedução. O processo indutivo parte de observações empíricas e dados da realidade para formar generalizações, enquanto o processo dedutivo utiliza teorias pré-existentes para formular hipóteses específicas a serem testadas. Nesse contexto, adota-se um conceito central da filosofia da ciência de Karl Popper, a falsificabilidade. Este princípio dita que uma hipótese científica deve ser passível de teste e refutação. Se ela resiste a tentativas rigorosas de ser falseada, é aceita provisoriamente como válida. A investigação epidemiológica estrutura-se em variáveis, atributos como idade, sexo ou presença de doença, analisadas dentro de uma população definida, da qual frequentemente se extrai uma amostra. O ciclo investigativo inicia-se com a epidemiologia descritiva, respondendo a quem, onde e quando o evento ocorre, e evolui para a analítica, que busca as causas respondendo como e por quê, estabelecendo assim as associações causais. Ou seja, imagine que a epidemiologia funciona como um trabalho de detetive de saúde, mas em uma escala muito maior do que a de um médico comum. Enquanto o médico no consultório foca em cuidar de uma única pessoa e descobrir o que está acontecendo dentro do corpo dela, o epidemiologista olha para cidades ou países inteiros. O objetivo dessa ciência é entender como as doenças se espalham, por que elas acontecem e, o mais importante, como podemos controlá-las. Para descobrir isso, a regra de ouro é a comparação. Pense assim: para saber por que um grupo de pessoas ficou doente, precisamos comparar a vida delas com a de um grupo que continuou saudável. É como um jogo de encontre as diferenças. Se o grupo doente bebeu da mesma água e o saudável não, a água vira o principal suspeito. Para não cairmos em achismos, a epidemiologia usa um método muito rigoroso que mistura observação e lógica. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, olhamos para a realidade e juntamos pistas. Isso é o que chamamos de indução. Depois, usamos teorias que já existem para criar uma aposta, ou hipótese, sobre o que está causando o problema, a dedução. Aqui entra uma ideia importante da ciência. Para uma hipótese ser boa, ela precisa poder ser testada. Não adianta só tentar provar que estamos certos, precisamos tentar provar que estamos errados. Se a nossa teoria sobreviver a todos os testes duros que fizermos contra ela, então aceitamos que ela é válida por enquanto. Toda essa investigação é feita analisando variáveis, que nada mais são do que as características das pessoas, como idade, sexo ou se elas têm alguma doença. O trabalho começa descrevendo o cenário, respondendo quem ficou doente, onde e quando. Depois que temos esse mapa, partimos para a análise profunda, para descobrir o como e o porquê. É nessa fase que conectamos os pontos para achar a causa real do problema. Agora, quando os cientistas vão montar um estudo para descobrir essas coisas, eles precisam definir algumas regras básicas. A primeira é decidir qual será o papel deles. Se o cientista for apenas um observador, ele vai olhar e anotar tudo sem interferir na vida das pessoas, como quem assiste a um documentário da natureza.
Mas se o estudo for experimental, o cientista age ativamente, como quando testa um novo remédio para ver se funciona, ou muda alguma condição de propósito para ver o resultado. Outra dimensão fundamental é a unidade de análise, que pode ser individuada, avaliando cada sujeito separadamente, ou agrupada, onde os testes ocorrem em coletivos ou regiões, sem fornecer dados individuais. Por fim, a classificação considera a temporalidade da investigação. Os estudos podem ser transversais, funcionando como um corte ou fotografia populacional para avaliar a prevalência de uma condição em um momento único, ou longitudinais, que acompanham um grupo ao longo de um período. É crucial notar que, devido à necessidade de testar intervenções e observar seus efeitos, os estudos experimentais são, obrigatoriamente, longitudinais, pois exigem o acompanhamento da população testada através do tempo.